A gente está na Paraxá Bo, é o item 16, parágrafo 281, 31, 231. O tefilim. Bem, Rabi Shimon expõe a importância, veja, e o segredo da mão tefilim. Né? É uma importância e um segredo da mão tefilim. E da cabeça tefilim. O tefilá, ou a oração, veja. A mão tefilim, a cabeça tefilim, a tefilá, ou a oração como conhecemos. Atrai a santidade do alto como todos os rios correm para o mar. Dizem-nos que quando a porção da cabeça tefilim, que são Rohimai Binah, Tiferet e Malhut, no segredo da luz suprema que emergem do mar Keketem. Em seguida, o Rabi Shimon descreve em detalhes a primeira parte, santificar a segunda porção Binar, a terceira porção Shema e a quarta porção segredo da justiça severa. Os tefilim da mão são semelhantes, mas estão todos em um compartimento. O Rabi Shimon nos lembra que uma pessoa deve vestir o tefilim todos os dias para estar na imagem elevada do alto. Então, Bo encerra com a afirmação de que um dia todas as pessoas conhecerão e temerão a Hashem. Pois bem, é o segredo. E será por um sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos. Shemot 13:16. Vai ri leot al e derra u tetafot bem ineiha vegou. Então, este mandamento é considerado uma categoria diferente, uma vez que não é considerado um mandamento, mas uma questão de santidade. Estes são os tefilins. A mão tefilim, a cabeça tefilim, pois são uma manifestação da glorificação e beleza de visões supernais, por isso são chamados de frontiers. Pois está escrito Israel, em quem eu serei glorificado. Pois bem, então vamos analisar essa passagem, né? Como é um tefilim, para aqueles que não conhecem, vou mostrar para vocês agora o que é um tefilim. Muita gente não tem conhecimento. Então, um tefilim é esse apetrecho aqui, não é segundo o judaísmo. Esse aqui que é colocado no braço, veja, aqui está no braço direito, aqui já está na mão esquerda, né? Geralmente é na mão esquerda, tefilim é botado na cabeça, por isso que é chamado de tefilim da cabeça e tefilim do braço. Enquanto também a palavra tefilá, né, é muito semelhante a essa palavra tefilim. E bem, está escrito, quando Israel era criança, então eu amei eles. Isso é Rocheia 11:1. Refere-se aqui ao jovem Israel. Esse jovem Israel aqui é chamado Zerampim. Zerampim é diferente do que se imagina, porque Zerampim tem a ver com essa parte intermediária da Torá. Então, o desenho tefilim, ele é aqui representado, né, por essas partes chamada Zerampim, que é jovem, né, como está escrito lá, ó, jovem Israel. É como é conhecida na linguagem dos ramos, veja, jovem Israel. Vou botar só o IS aqui, que está difícil de escrever, jovem Israel. Então, isso que é realmente chamado de tefilim aqui. Veja, o morrim com o morrim de pequenez, né? Morrim tem a ver com cérebro, de boa, então com algo como pequenos pensamentos, etc. E está escrito, ouça Israel, o hebraico Shema, veja, Shema Israel refere-se a Israel Sabá, que é Biná com morrim de grandeza. Então, veja, a palavra ouça, ó Israel, Shema Israel, que é essa palavra que está aqui, ó, descrita, Shema Israel, já equivale aqui
exatamente a Israel Sabá. São dois tipos de Israel que a gente está vendo aqui. Não é? Um Israel que é chamado de Jovem Israel e Israel Sabá, que é exatamente aqui a construção de Biná, tá vendo? Uma coisa diferente da outra. Então, Jovem Israel e aqui Israel Sabá, que é chamado também de Shemar Israel, Shin, Men, Ain e Israel, como a gente pôde ver aqui no nosso slide. Pois bem, então aqui está Shemar Israel. Muito bem, vamos entendendo aqui como funciona essas questões dentro da Torá. Né? Shema Israel está aqui, ó. Shema Israel. De novo, ó. Shema Israel está ali. E a gente entendendo aqui como está funcionando, né? Então, ao jovem Israel, que é Zerampi, e Israel Shabá, não é? O antigo, que é Diná. Como morrinho de grandeza. Veja, um é chamado de morrinho pequeno, como está aqui, e o outro é chamado de morrinho de grandeza, ou seja, grandes pensamentos, não como a gente imagina ser o pensamento. Pois bem, e continua então falando que de bela aparência acima em Biná e abaixo em Malhut. Ele explica todos os morrinhos de Israel, Sabá e Tevuná descem dizendo a Yosef. E Yosef, nesse caso, vai ser exatamente Yesod aqui de Zerampim, que é esse nível mais abaixo, são níveis sefiróticos que a gente está falando aqui, e aqui está exatamente Yosef, que é chamado de Yesod. Né? A gente está vendo aí todas as conotações que nós estamos falando aqui. Né? Pois bem, aqui continua. Então, Yesod de Zerampim, sobe a Biná e é adornada ali com duas cores, o branco e o vermelho, que estão nas duas colunas de Biná. Então, veja, aqui vai ser aludido tanto o branco como o vermelho. Eles estão aludidos nas duas colunas de Biná. Por quê? Biná também tem a sua árvore sefirótica, que lá é Israel, Sabá. Nessa árvore sefirótica que tem dentro de Biná, vão ser aludidos aqui exatamente, não é? Duas colunas dentro daqui da Sefirá de Biná, essa lilás que nós marcamos, que está aqui dentro dessa Sefirá, e essas duas colunas, elas estão exatamente definidas aqui como essas duas colunas aqui, ó, que a gente está marcando aqui com vocês. E essa coluna, ela está dentro aqui de Biná. Pois bem, só para a gente ir lendo e entendendo o que a gente está lendo aqui. Então, veja, por ele conciliar as duas colunas de Biná em acordo com os significados dos três, de três em média de um, que existe em três, antes de Re, ascendido a Biná. Re é aquela palavrinha que está no nome do Eterno, uma está em Malhut e outra está em Biná também, dois reis do nome divino. Então, ascendendo a Biná, ele é chamado agora não mais de jovem, mas de rapaz. E no final, depois de ser coroado com o morrinho de Biná, ele é chamado então de Tissadik, só depois assim, né? Como são lidas as vistas nele, esse é o segredo de Yosef, que ele era bonito. Está vendo? Não porque ele era bonito, que ele era bom, ele é tove, favorecido, era bem favorecido. Bereshit 39, no 6. Ele foi justo dos dois lados, que são a direita e a esquerda. Esse é Yosef, ou Yesod, em dois níveis, que são Rohimá e também Hassadim, sabedoria e misericórdia. Em duas aparições, que são brancas e também vermelha, acima em Biná e abaixo no masculino e feminino. Pois depois de mediar em Biná, ele desce e faz a mediação entre macho e fêmea, que é doação e recepção.
Está escrito, e farás que é certo e bom, Devarim 6,18. O direito refere-se à mão tefilim. Veja, é preciso prestar muita atenção aqui. O que é a mão tefilim? Que é malhut, tá vendo? Então, a mão tefilim, aquilo que muitas vezes é categorizado dentro da religião como algo a ser feito mecanicamente, está aqui, ó. A gente acabou de ver, ó, a mão tefilim, aqui a mão tefilim está aqui, ó. Vamos colocar aqui, para a gente poder ter uma ideia melhor o que é essa mão tefilim. Pois bem, então a mão tefilim, vamos criar um outro slide aqui, que esse aqui já está bem feinho, né? Vamos. Então a mão tefilim, olha que incrível, é exatamente malhut, tá vendo? Então, quer dizer, não tem muito a ver com aquilo que as pessoas imaginam, né? A mão tefilim está aqui, ó. Ele tem a ver com o que, gente? Vamos apontar aqui no nosso slide, né? Tem a ver exatamente, ó, com malhut. Não é muito bem, ó, malhut, ó, é muito maior do que podia se imaginar, não é? Ó, a mão tefilim tem a ver com malhut, representa malhut. Na verdade, o Zohar afirma, né? Tefilim refere-se à mão tefilim, que é malhut, para melhorá-la, significando conceder-lhe pela cabeça tefilim, que é zerampim. Tá? Vamos parar aqui, vamos ver o que é a cabeça tefilim, para a gente poder continuar esse entendimento. Então, essa parte aqui de cima do tefilim, na verdade, não é uma construção aqui, ó, exatamente, ó, toda essa parte, ela tem a ver com, aqui, ó, a cabeça tefilim, tá vendo? A gente está aqui construindo com vocês essas conotações e mostrando qual é a parte que está falando, não é? E por que está falando aqui, ó, cabeça tefilim tá vendo? Exatamente isso que vocês estão vendo, ó lá, cabeça tefilim é todo zerampim, aqui descrito. É isso que o Zohar está descrevendo para a gente. Pois bem, veja, aí continua. Para que ele se torne um só, ou seja, se junte malhut com zerampim. A mão tefilim é vestida antes da cabeça tefilim e não deve haver nenhuma separação entre eles. Não é? Pois bem. Aquele que é coroado com tefilim está na mesma categoria que o anterior e aprende os dois significados que mencionamos em relação a Yosef, que é chamado de rapaz, e também é chamado de tzadik, significando no segredo de servo fiel e no segredo do filho único. Estes são a mão tefilim, que é o segredo do rapaz e servo fiel, não é? Ou seja, malhut, e a cabeça tefilim, que é o segredo do filho justo e único. Esses são os segredos aqui descritos. Ambos são, na verdade, um princípio, como mencionado. Veja, o que é lá? É um princípio, não é? As 4 passagens que estão no tefilim estão em 4 compartimentos na cabeça tefilim. O que é a cabeça tefilim? Zerampim. Como existem 4 compartimentos na cabeça tefilim, assim são todos em um compartimento na mão tefilim. Isso porque a mão tefilim, que é malhut, não tem nada de seu, mas o que recebe de cima de zerampim. Como recebe de uma só vez, possui apenas um compartimento. Mas zerampim, que recebe uma após a outra, portanto, eles estão em 4 compartimentos. Este é o significado secreto de todos os rios correm para o mar, o Relation 7. Para os rios que fluem de zerampim, fluem para malhut, que é chamado de mar, porque recebe do alto de Biná, chamada de tefilim, que é santificado com a sua santidade. E chama-se santidade, porque o morrim de Biná é chamado de santidade, e é chamado tefilim. Então, malhut é chamado de reino completo dos céus. Já explicamos o significado das 4 passagens em muitos lugares, mas a primeira passagem é a seguinte: santifique-me todo primogênito. Isso Shemot 3:12 está ligado
a palavra do hebraico kadosh. Então, a primeira questão aqui desses tefilins é da palavra exatamente kadosh, que diz respeito a essa santidade. Pois bem, isso é Shemot 11, 13, 2, que é Rorimá. Então, essa palavra kadosh, citada aqui, e citada também em Shemot 3.2, como iremos ver aqui. Aqui, ó, Shemot 3.2. Diz aqui, ó, mensageiro. A palavra está aqui, quase no 5 aqui, ó, a palavra kadosh. Tá vendo? Kuf, Dalet, Shin, não é? Então, kadosh, aqui está Kodesh, na verdade, né? Às vezes acontece de ter uma referência errada. Né? Somente no versículo 6 foi que eu achei lá a palavra Kodesh. Tem praticamente as mesmas letras de Kadosh. Pois bem, continua aqui. Esse aqui é o sublime, é um segredo sublime que incorpora todos os 4 compartimentos que são. Vamos ver agora. A gente falou de um compartimento, que é Malhut, que é o único compartimento da mão. Agora, os 4 compartimentos que são, olha, Rorimá, que é Hesed, Binah, não é, que está acima, Tiferet e Malhut também, tá vendo? No segredo da luz suprema, que é Rorimá, que emerge do nada, que é Keter, tá chamado de nada, não é? Essa palavra do nada é chamada de Ensof, né? Então, é preciso entender porque Ensof está do lado de algo infinito que a gente não pode entender, ou que Deus cria as coisas do nada. Cada uma das 4 passagens, veja, são 4 passagens, Rorimá, Binah, Tiferet e Malhut, inclui todas elas, e cada um tem Rorimá, Binah, Tiferet e também Malhut. Todos esses 4 Rorimá, Binah, Tiferet e Malhut são aludidos aqui. A primeira passagem na palavra é Kadosh, santificar, por quê? Santificar é a santidade suprema, que é o segredo de Rorimá supernal, que se chama santidade. A partir daí, tudo foi santificado por meio da ocultação sublime que se chama santificar. Para mim, né? Que é, nesse caso, a Binah, que é o segredo do mundo superior, a câmara interna. Tudo é uniformemente um segredo de Hesed, seja acima ou abaixo, ou seja, Tiferet do aspecto de Hesed, que é o primogênito. É o filho primogênito, como está escrito, Israel é meu filho primogênito, Shemot 4.22. Ou seja, Tiferet e este filho primogênito inclui todos os aspectos e todas as cores. Ou seja, também inclui Malhut dele. Por causa disso, o verso inclui todos os 4, ou seja, Rorimá, Binah, Tiferet e Malhut. E dentro do segredo de Rorimá, supernal, que é a primeira passagem, dessas que eles usam dentro desse tefilim, mas é outra coisa, como a gente está vendo aqui. Esta é uma descrição geral para saber que tudo está incluído nela. Mas em detalhes, cada um em si corresponde a uma sefirá individual. Aí a primeira passagem inclui as outras passagens. A segunda passagem, e será quando Hashem te trouxer, do hebraico Verhayá, Ki Yeviaha, isso é exatamente o Shemot 13:11, a segunda passagem que deve constar na passagem do Terrilim. Então, lá diz, né, do hebraico Verhayá Ki Yeviaha. Então, vamos continuar aqui a leitura. Então, aqui, ó, aqui está escrito Parashá Tenianá Verhayá Ki Yeviaha. É a palavra que a gente está aqui, Verhayá Teviaha. A palavra Verhayá está aqui. E a palavra Teviaha está aqui. Pois bem. E que é Binah, né? O êxodo do Egito está contido nesta passagem, que surgiu do lado do jubileu. Jubileu, 50 anos, que é Binah, que é Portal 50. Por isso, começa como e será. Porque esse termo pertence ao jubileu. Porque seu nome é Iserá. Por quê? A forma de Iserá, que é aqui a palavra Verhayá, né?
e exatamente o Virrayá, né, como está aqui, ó, no início, o Virrayá, no tempo futuro pertence apenas aqui a Binah, e cujo significado é que ele fluirá, não é, para baixo para brilhar sobre os luminares que são macho e fêmea, doação e recepção. E existem no nível inferior, que é a própria Malhut ou todo o nosso planeta. Todos pertencentes ao mesmo segredo, ou seja, é um segredo, né, que a gente está revelando aqui com vocês agora. Uma vez que ilumina de forma secreta, não é chamado abertamente por esse nome, Virrayá, mas é entregue aos sábios para saber, portanto, que é Binah, e é marcado com o nome sagrado da palavra Virrayá, Vav, Rei, Yud, Rei. Pois bem, essa é a segunda passagem. A terceira passagem, que é ouvir, chamar, Devarim 6.4, é o segredo do direito de chamar Hesed. Então, exatamente, esse chamar, Shem, Men, Ain, que é ouve, né? Ouvir, Devarim 6.4, é o segredo do direito que se chama a Hesed supernal, uma sefirá muito elevada, significando aqui a questão do próprio Da'at, e nesse caso, Da'at, ele é uma sefirá que não aparece aqui, ele é invisível, né? Então, essa sefirá invisível, que é chamado de Da'at, que é exatamente uma sefirá que é invisível porque ela é, veja, uma sefirá que é chamada de a ligação do ensinamento Rohimá com o entendimento e se chama compreensão. Então, essa compreensão aqui chamada de Da'at, ela agora assume esses aspectos, não é? Também fazendo parte dessa questão da mão tefilim, da cabeça tefilim, não é? Aqui, olha, veja, justamente trazendo para nós essa questão desse entendimento maior desse aspecto, como a gente está vendo aqui na questão do Da'at. Pois bem, então, veja, existem através dele, né, as três colunas de Malhut, através de Da'at, os Da'at une todos os quatro lados, o segredo das três colunas e o Malhut que a recebe. O santo bendito seja ele, organiza a ordem do mundo inteiro através dele. Veja, tudo é organizado através desse terceiro item, a terceira passagem em referência ao tefilim. Então, o santo bendito seja ele, organiza a ordem do mundo inteiro através dele, pois o mundo inteiro existe através dele. Isto é o que se espalha em todas as direções e até mesmo nas profundezas inferiores, ou seja, por meio do Da'at, que se espalha para os seres inferiores. Santo bendito seja ele, criou o mundo com ele quando o envolveu em um manto de luz. Isso que afeta o unissono, ou seja, todos, todos de uma vez só, uma vez que a coluna central, que une as duas colunas, seja da direita e esquerda, que são aqui chamadas de Rohimá e Binah, portanto, Shema é adjacente a Virrayá, porque Virrayá é Binah e Shema é Da'at, que fazem a mediação entre Rohimá e Binah. Então, veja, o Shema, nesse caso, não é, que é a bênção que nós fazemos de manhã, então ele representa, nesse caso, o Da'at. Veja só. Pois bem, continua aqui, então, a profissão diária da unidade é uma medição em prol do conhecimento e da atenção. Explicamos essa meditação em muitos lugares. A meditação diária é a profissão da unidade no versículo: ouça Israel, chamado Israel, Hashem, nosso Elohim, Hashem é um. Todos são um. Por isso ele é chamado de um. Ele pergunta, há três nomes aqui. E como eles são um, se existem três nomes? Proclamamos um, a saber, óbvio, Israel, Hashem é nosso Elohim, Hashem é um. Mas como eles podem ser um? Ele pergunta. Isso é dado a conhecer através da visão do Ruach HaKodesh, ou do Espírito do Santo, tornar-se parte do mistério do espelho, do ouro fechado, para fazer com que as três colunas aludidas em Hashem, ou Elohim, Hashem
ou Elohim Hashem, são uma só. E esse é o segredo do som audível, o som em um só, em 3 aspectos: fogo, ar, água. São todos um segredo do som, porque é preciso, não é? Respiramos, os pulmões depois expelem esse oxigênio, o oxigênio sai com fogo, calor, sai também com a água que vem, não é, da nossa saliva, então produzimos a palavra. Pois bem, então, o segredo do som audível, o som é um só em 3 aspectos: fogo, ar e água, que são todos um no segredo do som. Também aqui Hashem, nosso Elohim, Hashem, são deles, são 3 aspectos, mas é um só eterno. E este é um som que uma pessoa emite como meio de professar unidade, tendendo a unir todos os níveis do mundo, sem fim, ao fim de tudo. Por meio da unificação afetada por esse som que ele produz, através dessas 3 colunas, que são uma só, esta é a profissão diária de unidade, que foi revelada por meio do Ruach HaKodesh, né? O Ruach Kodesh, como é chamado e como está escrito aqui no Zohar Kadosh, em aramaico. Falou-se muitas maneiras de unificação, de todas elas estão corretas. Quem cria essa unificação faz bem, e quem faz outra unificação faz bem. Mas essa unificação que despertamos de baixo por meio do som, que é uma só, esclarece a questão. Em geral, significando que a passagem Shema, ouça, inclui-se todas as 3 colunas do segredo de Hashem, nosso Elohim. Hashem, além disso, trata de um detalhe, pois a passagem do Shema é apenas um detalhe, ou seja, Zerampim, como já foi dito. A 4ª passagem, agora do Tefilim, a passagem é um segredo do juízo severo, ou seja, Malhut, no qual está escrito: tome cuidado com vós mesmo, Devarim 11:16, que é uma expressão de juízo. Estas são as 4 passagens da cabeça Tefilim, que estão em 4 compartimentos. A mão Tefilim também são semelhantes a essas 4 passagens, mas estão em um compartimento. Já comentamos que todos eles pertencem ao mesmo segredo. O nó da cabeça do Tefilim tem a forma de uma letra Dalet, e disso está escrito: e vereis as minhas costas, Shemot 33:23. Portanto, o nó está na parte de trás, onde tudo está amarrado em um nó. Quando Malhut veste a mão Tefilim para se conectar com Zerampim, há outro nó, ou seja, o nó da mão Tefilim, que tem a forma de uma letra Yud. Este é o segredo da Santa Aliança, significando Yesod, com o qual Malhut se conecta. Este segredo é explicado em muitos lugares, e tudo é o mesmo aspecto. Felizes são os israelitas que conhecem esse segredo. Uma pessoa deve vesti-lo todos os dias para estar na imagem celestial. Isso está escrito: que todos os povos da terra verão que sou chamado pelo nome de Hashem, e terão medo de ti. Devarim 28:10. Isso é o fim